Muito boa tarde, gente boa. A Globo Esporte chegando. A gente já começa com o clássico. O Flamengo chegou a abrir 2-0 no Vasco, mas levou o empate no último lance do jogo. Resultado comemorado pelo Vasco, lamentado pelo Flamengo. Esse encontro é sempre pesado. Envolve muita expectativa. A gente espera um jogo duro, um jogo difícil, uma grande rivalidade, mas o Vasco hoje ele vai sobressair. No Flamengo e Vasco de ontem, 4 gols. Um empate com histórias curiosas dos dois lados e sensações distintas depois do apito final. A torcida do Vasco saindo do Maracanã com gosto de vitória. Vamos começar pelo protagonista rubro-negro. Pedro, aos 7 minutos, foi mais habilidoso do que os zagueiros vascaínos e abriu o placar. O perde ganho, o bate-rebate, a briga pela bola da grande área. O Pedro solta a pancada de canhota. O camisa 9 do Flamengo era um dos que estavam sendo observados de perto por Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. O italiano viu o repertório do atacante 15 dias antes da convocação para a Copa. Para além do gol, Pedro participou de alguns ataques perigosos do Fla. Deu passe para Luiz Araújo, por exemplo. E bola do Pedro, acionando o Luiz Araújo, vai cair no pé direito, que não é o dominante, mas ela tinha endereço certo. Um atleta que já esteve no radar da seleção é Léo Jardim. Ele parou o Gonzalo Plata neste lance. O Vasco ainda teve oportunidades na primeira etapa com Rojas e David, que fez um gol, mas estava impedido. Brenner bateu cruzada no desvio! Impedimento marcado. No início do segundo tempo, quando o Vasco estava mais com a bola e buscava um empate, Fecha o caminho para cima dele, o Rossi. Pedro apareceu de novo. Recebeu na esquerda e caiu. O VAR recomendou a revisão do lance e o Wilton Pereira Sampaio viu o pisão de PH no atacante do Flamengo. Pênalti para o Flamengo no Maracanã. Jorginho converteu o 11º pênalti dele pelo clube. Jorginho desloca o Léo Jardim para o canto esquerdo. Tudo caminhava para essa história ser sobre mais uma vitória rubro-negra no Clássico. Por um placar até maior, se não fosse Léo Jardim. 2 vezes. Partiu Léo Pereira de canhota, espalma Léo Jardim. Mas o time do Vasco de Renato Gaúcho já demonstrou um poder de recuperação impressionante algumas vezes nesta temporada. Robert Renan de cabeça diminuiu. Subiu mais alto do que a zaga do Flamengo, cabeceou firme para vencer o Rossi. Renato Gaúcho mexeu no segundo tempo e apostou num herói improvável para o empate contra o Flamengo. Alguém que tem histórico com o clube. Hugo Moura fez as categorias de base no Flamengo e defendia a equipe até 5 anos atrás. Ele entrou um pouquinho antes do gol do Robert Renan. No último lance do jogo, Hugo mergulhou depois do ótimo cruzamento de Carlos Cuesta. Hugo Moura praticamente no último lance do jogo no Maracanã. Na comemoração, beijou o escudo do Vasco, onde está desde 2024. É o primeiro gol dele sobre o ex-clube. Eu tenho muito respeito ao Flamengo, minha base eu fiz aqui, mas agora eu estou vestindo a camisa do Vasco, então tenho que dedicar tudo, o meu sangue, a minha vida por esse clube. O 2-2 para o Vasco pareceu uma vitória e para o Flamengo um desperdício. Era a chance de diminuir a diferença para o líder Palmeiras. Eu sou o grande responsável porque não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. A gente quebrou. Muitos jogos nós cedemos a vitória para o adversário, empatamos e foi com sabor de derrota. Hoje é sabor de vitória. Isso aí, vamos aos detalhes desse clássico. Primeiro com o primeiro gol do Flamengo. Vamos lá? Olha, o Pedro começa a jogada dando meio que um chapéu ali no Barros, a bola vai lá para o Alexandro na esquerda, o Pedro já se posiciona lá no meio da área, Samuel Lino joga a bola para o meio e aí o recurso do Pedro, né? Bate e rebate, ele traz com a direita, mete com a canhota, deixa nem cair, faz o primeiro gol do Flamengo. O Ancelotti viu tudo de pertinho e nesse ano Pedro fez 26 jogos, 16 gols, 4 assistências e nos últimos 10 jogos marcou 8 vezes, está em grande fase mesmo. Outro detalhe que chamou a atenção, o segundo gol do Flamengo, do Jorginho de pênalti, ele não erra, né? Isso é a primeira coisa. São 11 cobranças, 11 gols de pênalti desde que ele chegou ao Flamengo. Mas ele costuma bater assim, ó, dando um pulinho. Chama sempre a atenção, contra o Santos foi assim. Ontem não teve pulinho não, ó. O Jardim foi para um lado, bola para o outro, sem pulinho, o gol do Jorginho. Bora ver então o segundo gol do Vasco agora do Hugo Moura, o primeiro dele no ano. Cuesta com muita tranquilidade joga a bola na área. Palacian manteve ali uma distância e tal. Hugo Moura se joga na bola, mete a testa nela
e faz o gol de empate no último lance do jogo. Terminou 2-2. Olha aqui, deu um empate no clássico entre Flamengo e Vasco no Maracanã. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo saiu na frente 2-0. Quando começou o Léo Jardim catar a bola, eu falei, ai meu Deus, o negócio vai piorar. Mas aí, o inacreditável sempre está presente num clássico regional. O Vasco foi atrás, deixou tudo igual. No último lance, do último segundo, do último respiro do clássico, Hugo Moura, sim, Hugo Moura, foi lá e marcou o gol do empate. Flávio Nick acompanhou a partida e traz todos os detalhes pra gente, Rodolfo. Último lance do clássico no Maracanã. O Vasco vai para o ataque e o Hugo Moura empata um jogo que parecia perdido. O volante saiu do banco para se tornar um herói improvável, que estava na área por um detalhe. O professor pede para um volante tem sempre que atacar a área, porque tá vendo o jogo de trás, então o zagueiro adversário está preocupado com o centroavante ou com o ponta, então tem que ser o homem surpresa ali. E quando eu olhei para trás, o Thiago estava meio cansado, exausto do jogo. Eu falei, eu vou ali, eu vou ver o que vai acontecer, e fui muito feliz pelo gol, então graças a Deus eu fiz esse gol no último minuto e eu saio muito feliz hoje. Os rubro-negros eram maioria das mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Quem também estava lá era o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Se ele foi ver o Pedro, gostou do que o atacante fez logo aos 7 minutos. Um gol típico de um centroavante, um homem de área que anda fazendo falta à seleção. O Flamengo largava na frente em um jogo que acabou com um sabor de derrota para os rubro-negros. Nós tivemos talvez 70 minutos, 75 minutos aceitáveis, fizemos 2 golos, tivemos mais uma ou 2 situações. Depois, a partir desse momento, entregámos o jogo ao adversário. Entregámos, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar principalmente nos corredores, onde eles cruzaram com muita facilidade e eles acabam por fazer 2 golos de cruzamento, um de cruzamento e outro de bola parada. E isso prejudicou-nos muito naquilo que é o nosso jogo. Se nós não jogarmos, o Flamengo tem que jogar. E foi essa mensagem que deixei aos jogadores. O Vasco criou chances para empatar, como esse chute de longe do Rojas. Pedro poderia ter ganho mais pontos com Ancelotti se tivesse acertado essa finalização. A falta de pontaria, por sinal, foi o maior problema do Vasco no primeiro tempo. Piton mandou longe do gol. A partida ficou equilibrada. Luiz Araújo teve uma oportunidade para aumentar e o Paulo Henrique tirou. Depois do cruzamento, Plata pegou bem de primeira e o Léo Jardim fez boa defesa. O Vasco tentou pressionar e o Rossi estava no lugar certo para evitar o empate. Pedro apareceu de novo quando Paulo Henrique pisou no pé dele. O árbitro foi ao vídeo e marcou o pênalti. Jorginho, dessa vez sem o tradicional pulinho, fez Flamengo 2-0. Uma vantagem que o time não soube administrar. Como o Jorginho disse ali no vestiário, que sirva de aprendizado. A gente ganha de 2-0. Sabemos que o Vasco ia se lançar e a gente tinha que estar preparado, forte ali atrás, e a gente não conseguiu, e esse empate sai com gosto de derrota, porque a gente briga por coisas grandes e esses pontos às vezes lá na frente faz falta. Pelo fato de você estar ganhando de 2-0, você vai lembrar depois, você fala, aquela vitória contra o Vasco, você está ganhando 2-0, então é isso. O Vasco trocou os atacantes e Spinelli fez o Rossi trabalhar de novo. Aí o Flamengo teve 3 chances que poderiam ter liquidado a partida. Uma com Plata, outra em falta cobrada por Léo Pereira, que o Léo Jardim também defendeu, e a terceira de novo com Léo Pereira. A reação do Vasco começou no cruzamento do Nuno Moreira. Robert Renan subiu bem para mudar o rumo do jogo. Uma marca do time do Renato Gaúcho. Hoje, mais uma vez, foi uma entrega grande. Não é qualquer time que enfrenta o Flamengo no Maracanã, sai perdendo por 2-0 e consegue um empate. Dos 16 pontos, 11 o Vasco correu atrás para ganhar.
Então isso prova que a musiquinha da nossa torcida, que há anos canta, né? O Vasco, o time da virada, compensa bastante nesse sentido aí. O empate quase aconteceu nessa finalização do Spinelli. Mas o destino queria que fosse de um jogador formado no Flamengo e que já passou por quase tudo no Vasco. Todo mundo sabe, né, que eu vim do Flamengo. Isso não, eu não tô aqui mentindo para ninguém. Então, fica muito feio da minha parte vir aqui exagerar também o clube, né? Não é o meu perfil. Mas o que eu falo, o Vasco, cara, que abriu as portas para mim. O Vasco que me buscou do Atlético Paranaense. Já tive momentos aqui de muitas alegrias. Já tive momentos de chegar em casa de chorar, de falar para minha esposa o que a gente vai fazer. E o grupo, todos estão de parabéns, me abraçou muito no momento ruim. E nesse momento de felicidade, então tem que exaltar muito a esse clube, a essa camisa, a essa torcida. O Flamengo chega a 9 jogos sem derrota. Aumenta a invencibilidade contra o rival para 14 partidas. Mas o time rubro-negro perde a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Palmeiras. O empate tem sabor de vitória para os vascaínos, que comemoraram muito depois da partida aqui no Maracanã. Hoje eu posso dizer que hoje nós não ganhamos um ponto, nós ganhamos 3 pontos por tudo que aconteceu no jogo. Não que o Flamengo teve melhor do que a gente, não, porque os números provam o contrário. O Vasco bateu praticamente de frente com o Flamengo, mas pela circunstância da partida. 2-0 aqui dentro do Maracanã não é fácil. Mesmo assim a gente soube reagir e, como eu falei, ganhamos um ponto, mas pra gente foram 3 porque realmente pelo que estava acontecendo estava difícil. O Vasco do Renato mostra mais uma vez a força de quem acredita até o último minuto. Oi. Muito bem! Vene Casagrande, Caio Caesa, você de casa, boa tarde! Vene Casagrande, em que momento a gente trouxe, obviamente, a qualidade do Vasco, da torcida, dos seus atletas que levaram e buscaram o resultado até o final, mas do outro lado de lá também tem talvez uma falha ou outra do Flamengo. Em que momento o Flamengo também foi responsável em tomar o empate, né? A gente sabe que há também a qualidade, muita qualidade do Vasco, mas também, obviamente, algum erro aí no Flamengo. Para você, onde é que foi que o Flamengo deixou o Vasco empatar? Fernandinho, antes de mais nada, concordo com você. Acho também que foi um empate heróico para o Vasco da Gama pela maneira, pelo contexto, não pela performance em si, porque eu acho que o resultado foi extremamente justo pelo que a gente pôde ver durante os 90 minutos, mas o contexto, o cenário mostra sim que de fato foi um empate heróico. Eu concordo plenamente com você e o torcedor vascaíno ele tem esse direito de classificar como heróico. E sobre o Flamengo na verdade foi indolente. A partir do momento que faz 2-0, eu senti o Flamengo totalmente indolente. E começou a ceder o empate para o rival Vasco da Gama a partir do momento que o Jorginho deixa o jogo, ele foi substituído, e o Saúl e o De La Cruz, que entraram para fazer o meio de campo do Flamengo, não conseguiram manter o mesmo nível que o Jorginho estava conseguindo fazer, porque o Jorginho comandou o meio de campo do Flamengo enquanto ele esteve em campo. E depois a gente pôde ver um Flamengo que é o Flamengo característico com o Leonardo Jardim. Faz 2-0 e cede a bola ao adversário. A todo momento a gente vê isso nos últimos jogos do Flamengo. A questão é, os outros adversários não aproveitaram as oportunidades que o Vasco da Gama teve. O próprio Atlético Mineiro, por exemplo, quando o Flamengo fez 1-0, eu lembro na ocasião que o Rossi fez uma defesa, a bola acabou indo na trave, e aí o Atlético Mineiro não conseguiu empate, que poderia ter mudado o rumo da história daquela ocasião. No caso do Vasco da Gama, o Flamengo cedeu a bola, o Leonardo Jardim, ele desce os blocos e dá o espaço ao adversário. Faltou aquilo que ele tanto critica, que é a posse de bola estéril. Porque se o Flamengo tivesse a posse de bola, iria defender, pelo menos na minha visão, de uma maneira muito mais inteligente e não ia dar espaço ao adversário. Ontem deu espaço ao adversário, inclusive alguns erros individuais. Por exemplo, Léo Ortiz fez uma péssima partida ontem com a camisa do Flamengo e acho que ele, junto com o Everton Araújo, bobearam no primeiro gol do Vasco da Gama. No segundo gol eu vi um Alacian totalmente displicente na marcação na hora que o jogador do Vasco vai cruzar a bola na área. E quando cruza a bola na área, os defensores do Flamengo ficam se olhando e nada fazem. Então, assim, além de ter sido um Flamengo indolente e, entre aspas, como que eu posso dizer, sem atenção, a gente pôde ver alguns jogadores individualmente falando, bobeando e aí dando espaço para o adversário. E repito, mais uma vez que foi
um empate heróico pro Vasco da Gama. O Pedro, gente, segue em grande fase no Flamengo. Ô, DJ Careca, tu vê a música que ele tá botando, Caio? Cadê? Bota aí, DJ Careca. Eu achei que ele fosse botar um na palavra. É o que houve? É tudo o que tava na Shakira? Na ressaca da Shakira? Estava na Shakira. Eles estavam lá, DJ Careca? Será? Se tivesse ligado, zerado, você não tinha nada do mole. Gente, que loucura! Ontem o Pedro marcou o primeiro gol do time, agora melhorou e ainda sofreu Tem o pênalti. como reprisar esse gol, o primeiro gol? Que eu quero mostrar Vem cá, algo que me chama a atenção. Levanta aqui, vem. O primeiro gol do Vasco da Gama, desculpa, Cris, porque eu vi agora. O primeiro gol do Vasco? Isso, do gol do Robert Renan. Que a bola é cruzada na área. Quer ver? É esse aí? É. Olha como... Desculpa, Fernandinho, eu vou levantar aqui. Vem. Volta só um pouquinho. Olha como o Everton Araújo está no lance, gente. Não dá para um jogador ficar marcando desse jeito. Ele tá de costas para a bola sendo cruzada. Olha isso. Olha isso. Não dá, gente. Isso aí é displicência total. E o Léo Ortiz erra também o tempo Não de dá bola. para ter um erro de marcação desse. Por quê? E o Robert sobe bastante. Bastante. Também, né? E o Renato falou que isso foi treinado porque ele já tinha percebido que isso foi uma falha do Flamengo. O Vasco geralmente tem batido o escanteio curto até. E aí ele fala, não, a gente observou que o Flamengo tem essa falha ali nesse setor, toma gols ali de bola parada e a gente bateu direto por isso. E tá então vendo? já é algo observado. E é nessa hora que você ganha ou você busca o jogo no erro do outro. Porque todo mundo tem. E aí você começa a estudar mais o seu adversário e você começa a pegar as falhas dele. Viu a informação do Caio que o Renato Gaúcho trouxe? Eles batem geralmente um escanteio, podem bater um escanteio curto. Entenderam que naquela pequena área ali tem muitas falhas do Flamengo e foi exatamente isso. O Vene já levantou aqui nervoso, mostrando ali o Everton e a o Leonardo Jardim errou também, porque ele morre com uma substituição. Quando eu falo isso, ele poderia fazer mais uma substituição e ele não coloca o Danilo, quando ele estava observando que o Vasco da Gama a todo momento estava jogando bola na área do Flamengo. E o Danilo é muito bom na bola aérea. E o que ele faz? Ele opta por o Alacian, que, repito, entrou totalmente displicente. Num clássico, não dá para um jogador entrar da maneira que o Alacian entrou ontem, permitindo demais o jogador adversário cruzar a bola na área. E o Pedro segue em grande fase. Agora vamos falar do Pedro. Ontem marcou o primeiro gol do time e ainda sofreu o pênalti, que originou o segundo gol. Que, aliás, o Paulo Henrique, ele tirou um gol e fez um pênalti, né? Nos últimos 10 jogos, tá aqui no meu super telão. Fala nisso. Vocês viram o super telão da Shakira? Ô, Cláudio, eu tava me achando aqui com o meu super telão novo. Eu tava olhando o show. Eu falei, não, eu quero um desse pra mim, Cláudio. Você não pode, hein? O show de drone, será Não que rola também? Não é? Eu fiquei olhando, eu tava me achando aqui com o meu super telão. O super telão dela, tu viu? Tava indo lá no Meia. Tava vendo a luz lá do Meia. Olha aí, tá aí na tela. O super telão tá os números sob o comando do Leonardo Jardim. São 8 gols e 1 assistência, tá? Na verdade, 10 gols e 4 assistências. Tá aqui é porque eu fui ler ali, mas na verdade é aqui. Jogador com mais participação em gols com o Leonardo Jardim. A gente entende, Vene, e o Pedro, ele é um cara que responde muito com números quando o trabalho dele encaixou com o treinador. Você já percebeu isso? Sim. Isso é muito... E ele é um cara que, até por uma questão comportamental, às vezes o negócio não encaixa. Sim. Né? E ele encaixou com o Leonardo Jardim. A gente tá aqui, os números estão aqui que não deixam mentir. 10 gols e 4 assistências. Como dizem os mais jovens, deu match. Entre match, o Pedro e Leonardo Jardim. Inclusive, essa era a grande dúvida quando o Leonardo Jardim chegou ao Flamengo. Como ele iria utilizar o Pedro? E se ele iria utilizar o Pedro? E a resposta veio com o tempo. O Pedro não tem só números maravilhosos, 10 gols e 4 assistências, como você mencionou. É o jogador que tem mais participação em gol desde a chegada do Leonardo Jardim e o jogador com mais minutos em campo, ou seja, o jogador mais utilizado pelo treinador desde quando ele chegou ao rubro-negro carioca. E tá jogando muita bola. Não é só em números não, tá? Porque tem gente que gosta só de ver números. Quando você percebe o Pedro em campo, é outra dinâmica. Ele tá à vontade, Ele né? tá muito à vontade. Você vê que a confiança voltou, ele é um outro jogador. Isso, gente, repito, não é uma crítica ao Felipe Luiz ou muito elogio ao Leonardo Jardim. Só que o Leonardo Jardim, ele merece elogios. Por quê? Ele tá fazendo o Pedro voltar a performar da maneira que a gente sabe que o Pedro pode performar.
Inclusive, ontem, sobre os olhares de Ancelotti, ele jogou muita bola. Fez um gol, como você mencionou, sofreu pênalti. E não foi só isso, deu uma dinâmica, fazendo pivô, dando passe de letra. É um jogador, assim, fenomenal. Para mim, o melhor centroavante do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. Se ele vai para a seleção ou não, se você me fizer essa pergunta, eu posso trazer a apuração. O que eu posso dizer para vocês é... Ele furou o que o Ancelotti observou, tá? Isso aqui foi ontem, Vene Casagrande. Foi ontem, exatamente. Ele estava lá no Maracanã, o que ele observou? Vamos lá, ele foi observar alguns jogadores e a informação sobre o Pedro que eu tenho, tá? Pedro tem chance sim de ir para a Copa do Mundo. Ele furou filas, foram essas palavras utilizadas por uma pessoa do CBF. Ele furou filas. Agora, vou trazer a minha concepção em cima do que eu escuto no dia a dia dos bastidores pensando em Copa do Mundo. Eu acho que se algum jogador centroavante se lesionar, o Pedro vai estar ali na mira do Ancelotti. Só se lesionar, será? É porque eu acho que o Igor Thiago está na frente do Pedro. E levando em consideração que o Ancelotti já disse em algumas coletivas, ele só vai levar um centroavante de ofício com essas características de jogo, eu acho que o Igor Thiago está na frente dele. Não por o Igor Thiago ser melhor que o Pedro, mas é questão de sorte mesmo, porque o Pedro se machucou muito durante esse processo. Quando ele ia ser convocado pelo Ancelotti, ele se machucou. Aliás, desde o primórdio, né, Caio? Porque lá na primeira convocação do Pedro, perfeito, até na época comparavam muito com a situação do Pedrinho, que hoje é presidente do Vasco, que foi um cara também que tinha muita qualidade e quando foi convocado, dias depois ele teve uma lesão muito grave, né? Sim. Talvez isso foi uma coisa até que feriu o Pedrinho, se você conversar com ele enquanto amigo, uma coisa que machuca até. Com certeza, porque é um potencial muito maior do que o que ele fez, né? E foi uma falta de sorte. O Pedro foi igual, caminho parecido. Você acha que quem está na frente aí nessa corrida para você? Não, que eu ia comentar assim, sobre a informação do Vene que ele talvez tenha furado, talvez não, né? A informação que ele furou a fila, a notícia nada boa que eu tenho para te dar é que talvez essa fila seja do Igor Jesus, né, Fernandinho? Às vezes ele furou essa fila, porque ele disputa com o centroavante. Acho difícil que o Ancelotti deixe de levar um ponta para levar um outro centroavante, porque ele já deixou claro que ele pensa no centroavante, como o Vene também falou aqui, como uma opção, enfim. E hoje o Igor Thiago está na frente. Mas o Pedro vem jogando muita bola. Eu falei aqui recentemente sobre o Danilo, que ele parece um extraterrestre pela qualidade que ele tem. Você olha o Danilo em campo e os outros 21 que estão ali, ele parece o diferente. Ele é diferente de todo mundo. O Pedro é a mesma coisa. O jeito que o Pedro domina, o jeito que o Pedro corre, o jeito que o Pedro finaliza. É um cara assim, de um nível altíssimo de futebol. Então, ele tem que ser cogitado mesmo. Acho que tem gente na frente dele, mas o Pedro tem qualidade para estar na seleção, com certeza. E não é novidade, né? O Pedro já foi algumas vezes convocado. Olha aí, o Arrascaeta já começou a se cuidar, passou pela cirurgia na clavícula, né? No final de semana, o Meia publicou uma foto já em tratamento, usando um equipamento de crioterapia, que é com baixa temperatura e compressão intermitente ativa. O Arrascaeta deve se apresentar hoje no Ninho do Urubu para continuar o seu processo de recuperação com a fisioterapia. Na última sexta, em entrevista coletiva, o Luiz Macedo, que é médico do Flamengo, não descartou que o Arrascaeta consiga disputar a Copa do Mundo com a seleção do Uruguai, mas evitou a comparação com o caso do Montoro, do Botafogo, que é 12 anos mais jovem e também fraturou a mesma clavícula aí direita no ano passado, voltando a jogar depois de 41 dias da data da cirurgia do Arrascaeta até a estreia do Uruguai no Mundial. Vão ser 46 dias. Mas assim, Peraí, Fernanda. O quê? Eu tenho algo a dar pro Arrascaeta. Toma minha clavícula, Arrascaeta. Ô, Vene Casagrande! Toma minha clavícula, Arrascaeta. Vamos fazer esse processo, a gente troca. Eu fico lesionado e o Arrascaeta vai. E aí você não vai fazer teu boxe, nada? Você fica... Pelo bem do Arrasca. Você faz isso, Vene Casagrande? O Montoro, ele se machuca com a seleção da Argentina, sub-20, né? É uma lesão igual a do Arrascaeta, até do lado direito também. Teve uma cirurgia e você até trouxe no dia seguinte à lesão a lembrança do Montoro de ter voltado de forma tão breve. Obviamente que o médico, ele vai sempre ter essa preocupação da não comparação, não só para não frustrar o atleta, né? Mas também para não criar uma expectativa na torcida e chegar na hora, não vai, porque às vezes não vai. A gente comentou várias vezes aqui, até não só a diferença, a individualidade biológica, mas o negócio é que dá para o Arrascaeta sonhar com a Copa do Mundo. Provavelmente o atleta está pensando nisso, Vene. Dá para sonhar. Sonhar dá. Agora, resta saber como que ele vai chegar à Copa do Mundo, em quais condições. E lembrando, gente, se o treinador da seleção uruguaia quiser levar o Arrascaeta, mesmo em processo final de recuperação, ele pode.
pensando em utilizar o Arrascaeta talvez na segunda ou terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Eu acho que dá para sonhar assim, como o próprio médico do Flamengo disse, que ele não está descartado, mas assim, o tempo é curto. E não dá para você comparar com um jovem de 18 anos que se recuperou. E eu já trouxe isso aqui, depende muito do tamanho da fratura, depende de sérios fatores. Fato é que o Arrascaeta é um cara que com certeza vai fazer de tudo para ficar à disposição da Copa do Mundo. Muito bem, e a gente trouxe todos esses pensamentos, até porque provavelmente o Arrascaeta quer jogar essa Copa do Mundo, né, Caio? É uma questão até pessoal, a gente falando do atleta enquanto ele, né? E a clavícula já é menos pior do que com os membros inferiores, né? Isso, a gente falou isso semana passada também. O Arrascaeta, ele pode fortalecer os membros inferiores, continuar o trabalho de força e de potência dele. E um comentário sobre a ausência dele no Clássico de ontem, né? Impressionante como mesmo num elenco milionário, bilionário que o Flamengo tem, como ele faz falta dentro de campo. E é claro que o Flamengo tinha outros desfalques também, né? Paquetá, tinha também o Carrascal que não podia jogar. E o Flamengo ficou sem esse controle pelo meio de campo. Então ele faz muita falta. É um craque de bola e, como eu falei também, é sempre bom ver o Arrascaeta jogar para quem gosta de futebol. Já, já! Segundo o portal RT Sport, o volante Eric Pulgar recebeu sondagens de 3 novos clubes para deixar o Flamengo. Trata-se do FC Austin, FC Cincinnati, da MLS e Al Rayyan, do Catar. Até o momento, nada de oficial chegou ao mais querido, que monitora a situação de longe. O site também lembrou que a multa do chileno será reduzida na metade do ano para 4 milhões de dólares. Na cotação atual, a quantia representa 19,5 milhões de reais, valor considerado acessível para a maioria dos times. Caso algum rival aceite pagar isso, o Fla não poderá fazer nada. Ao contrário do que aconteceu em 2025, Pulgar tem enfrentado momentos de oscilação nesta temporada e não vive uma boa fase. Recentemente, Jardim criticou o meia. Bem no início do mês passado, quando o rubro-negro foi derrotado pelo Red Bull Bragantino, o treinador reprovou o Eric pela expulsão desnecessária e ainda deixou um recado em entrevista coletiva. Abre aspas. É fundamental o controle emocional em jogadores de alto nível. Pulgar tem o sangue quente, mas ele sabe que tem que ter cuidado, porque prejudicou a equipe. Disparou Jardim. O Flamengo fez de tudo para contratar Caio Jorge para o começo desta temporada. Na ocasião, a diretoria ofereceu 30 milhões de euros, 175,6 milhões de reais conforme a cotação atual, para comprar o jogador, mas o Cruzeiro recusou. Acontece que neste último domingo, Guilherme Pinheiro, conhecido popularmente como Flazoeiro, revelou em seu canal no YouTube que o Mengão continua interessado no artilheiro e está monitorando sua situação. Segundo ele, um fator que pode ajudar é o fato do jogador ter se desvalorizado em 2026, por conta do rendimento abaixo se comparado com o ano passado. Na ocasião, ele foi um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Em 2025, o atacante atuou em 46 partidas, marcou 26 gols e anotou 9 assistências, segundo o portal Transfermarkt. Conforme o comunicador, existe a possibilidade do rubro-negro do Rio de Janeiro conseguir trazer o jogador por um valor inferior que a proposta feita no começo do ano. A diretoria pode fazer uma nova investida na janela de transferências do meio do ano. É claro que tudo vai depender também da posição do Cruzeiro. Pedrinho BH investiu muito dinheiro em reforços, principalmente em Gerson. A Raposa pagou 27 milhões de euros, cerca de 169 milhões de reais, segundo o portal Globo Esporte. Acontece que dentro de campo, a equipe mineira está oscilando muito e o investimento não tem causado retorno. Com isso, não está descartada a possibilidade da diretoria tentar reaver algo que gastou e Caio Jorge seria uma boa oportunidade para isso. Caio Jorge sofreu com problemas físicos em 2026 e acabou sendo desfalque do time mineiro em algumas partidas. No total, ele entrou em campo durante 19 jogos, com 10 gols e uma assistência, também segundo o Transfermarkt. Uma eventual chegada do artilheiro para o mais querido aumentaria ainda mais a qualidade do elenco flamenguista. Ele poderia ser uma sombra para Pedro ou até atuar junto com o camisa 9 rubro-negro. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber a sua opinião. O atacante Caio Jorge ainda é um bom reforço para o ataque do mais querido? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. E fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Flamengo. Se inscreve para não perder.